O Titanic foi muito mais do que um navio, ele foi um marco de engenharia, uma promessa de luxo e segurança, mas também o cenário de uma das maiores tragédias marítimas da história. Hoje, você vai conhecer a história detalhada do Titanic, desde sua construção até os relatos emocionantes de sobreviventes. O Titanic começou a ser construído em março de 1909, e levou mais de 2 anos para ficar pronto. Ele faz parte de uma série de 3 navios criados pela White Star Line, para dominar as águas. O Olympic, o Titanic e o Britannic. Com mais de 3.000 operários envolvidos, o Titanic foi uma obra-prima de engenharia para a época. Ele tinha 269 metros de comprimento, 53 metros de altura e pesava cerca de 46.000 toneladas. Dentro, seu luxo era incomparável: lustres de cristal, escadas de mármore, restaurantes, áreas de lazer, entre outros luxos para sua época e além dela. Quando foi lançado ao mar, o Titanic foi visto como o navio mais seguro do mundo, com 16 compartimentos estanques, que poderiam ser fechados em caso de emergência. Mas o que ninguém esperava, era que a natureza tivesse outros planos. Em 10 de abril de 1912, o Titanic partiu de Southampton, na Inglaterra, em sua viagem inaugural. Seu destino final era Nova York, nos Estados Unidos. Ele fez 2 paradas antes de seguir para o Atlântico. Primeiro, em Cherbourg, na França, e depois em Queenstown, atual Cobo, na Irlanda. A bordo, haviam 2.224 pessoas, incluindo tripulantes e passageiros das 3 classes. A primeira classe era um mundo de luxo, os bilhetes custavam até o equivalente a R$500.000 hoje. Na terceira classe, os imigrantes viajavam em busca do sonho americano, enfrentando condições muito mais simples. Na noite de 14 de abril de 1912, o Titanic navegou a uma velocidade de cerca de 41 km por hora pelo Atlântico Norte. Apesar de ter recebido 6 avisos de icebergs naquela noite, o navio seguiu em alta velocidade. Às 23h40, ele colidiu com um iceberg que rasgou seu casco, danificando 5 compartimentos estanques. O Titanic, considerado infundável, começou a ceder ao mar. E apesar de sua capacidade para mais de 3.500 pessoas, o Titanic tinha botes salva-vidas para apenas 1.178 pessoas. Isso foi considerado suficiente pelas leis da época. A evacuação foi caótica. Mulheres, crianças e passageiros da primeira classe tiveram prioridade, mas muitos botes partiram com menos da metade da capacidade, deixando centenas de pessoas presas no navio ou na água gelada. O Titanic levou menos de 3 horas para afundar completamente, desaparecendo sob as águas às 2h20 da manhã de 15 de abril. A temperatura do oceano estava em torno de menos 2 graus Celsius, tornando quase impossível a sobrevivência na água por mais de alguns minutos. A quem assistiu ao filme, lembra dos músicos tocando violino? Foi real. A orquestra do Titanic tocou até o último minuto. Liderada por Wallace Hartley, a música foi a tentativa final de fazer os passageiros se acalmarem. O violino de Hartley foi recuperado e leiloado por mais de 1 milhão de libras. O RMS Carpathia chegou ao local do naufrágio por volta das 4 horas, resgatando 705 pessoas nos botes salva-vidas. Mais de 1.500 vidas foram perdidas naquele momento, que seria o maior desastre marítimo da época. Desde que os destroços foram descobertos em 1985, cientistas e exploradores usaram tecnologias avançadas para estudar o Titanic. Em 2019, uma expedição revelou que partes do navio estão desaparecendo rapidamente, corroídas por bactérias extremófilas, apelidadas de Alomonas titanicae. Elas estão literalmente comendo o Titanic, estão evoluindo em pó no fundo do oceano. Estima-se que, em algumas décadas, tudo o que restará serão vestígios de metal no fundo do Atlântico. Durante mergulhos, objetos surpreendentes foram recuperados. Desde sapatos, louças intactas, a uma misteriosa caixa de relógios. Mas, até hoje, o lendário cofre que guardou documentos importantes e joias de grande importância nunca foram encontrados. Será que ele ainda está escondido entre os destroços, ou foi perdido para sempre no oceano? Entre os relatos dos sobreviventes, há histórias de presságios e até eventos sobrenaturais.
Algumas pessoas contaram ter sonhos premonitórios sobre o naufrágio, cancelando suas passagens de última hora. Jack Thayer, um passageiro da primeira classe, foi arremessado à água gelada. Ele conseguiu sobreviver em um pedaço do navio destruído, relatando mais tarde o horror de ouvir os gritos das pessoas se afogando. Muitos dos passageiros e tripulantes estão perdidos no mar. Isso porque alguns corpos não foram localizados, e outros pelo estado avançado de decomposição ao tempo de resgate. Já que não era mais possível a sua identificação, esses corpos resgatados com nível de decomposição avançada, acabaram sendo novamente arremessados ao mar. Após a tragédia do Titanic, que mudou a história da navegação, foram criadas novas leis para garantir que os navios levassem botes salva-vidas suficientes, e que houvesse vigilância 24 horas para detectar perigos. Conta pra gente nos comentários, se tem algum fato que te contamos hoje que você ainda não sabia, desse misterioso naufrágio? E não esquece, se está gostando do nosso conteúdo, deixa seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe para nos ajudar a crescer.